A TV Viamão e o Canal da Cidadania recebe agora um convidado muito especial, um ilustre colega da TV Globo, um gaúcho de Porto Alegre, uma personalidade na área de jornalismo, escritor, dispensa qualquer apresentação. Caco Barcelos. Muito boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Bem-vindo a Viamão. Muito obrigado, terra do meu pai. Que pai bom. nasceu aqui. Assim, para começar, a gente sabe que tu esteve na Calda Júnior, esteve na revista Veja, Globo News, Rede Globo, atualmente, já há um bom tempo. Esse caminho não deve ter sido fácil para chegar onde tu chegou hoje, né? A popularidade que tu tens e a qualidade de teus programas e o que o povo te recebe sempre nas suas casas, esperando na terça-feira para ver o Profissão Repórter. O que foi o que aconteceu até aqui para chegar onde tu chegou? Olha, foi um processo muito parecido, cotidianamente parecido, que é a busca de histórias que acho que são relevantes, importantes para que a sociedade tome conhecimento, permanentemente atrás dessas histórias. Acordo, se não estou envolvido numa história, vou atrás da história seguinte. Nunca deixei de ser repórter esse tempo todo, desde o primeiro dia aqui, em Porto Alegre, na Calda Júnior, como você falou, no jornal Folha da Manhã. Ali ainda eu dividia 2 trabalhos, eu trabalhava no táxi e também como repórter. Mas desde o primeiro dia, na rua, e nunca saí da rua. Me orgulho muito disso. Como nasce o Profissão Repórter, a criação do programa, quando você pensou em elaborar esse programa? Imaginavam que ia ter o sucesso que teve, o tempo que já está no ar e os anos que vão vir para frente? O que você pensou quando você criou o Profissão Repórter? Eu tinha uma esperança muito grande, acho que você precisa ter essa esperança, precisa sonhar, tem que ser um pouco visionário, imaginar que vai dar certo, senão você não faz, né? Precisa ter muita garra. E eu fiquei preparando esse projeto, sonhando com ele, no mínimo uns 15 anos. Imaginando como é que será um programa que me torne uma pessoa mais feliz ainda do que eu já sou. O que eu não gosto na dinâmica de uma reportagem? Isso não pode ter no meu programa. O que eu gosto, que eu acho fundamental, que é essencial para que o público fique mais bem informado? E fui sonhando, elaborando dessa maneira. Então, quando chegou o momento que me deram a oportunidade, eu estava vibrando como nunca. Então, sem falsa modéstia, eu acreditava que tinha chance sim de dar certo, porque senão não tinha energia para enfrentar um desafio tão grande da emissora mais importante do ponto de vista da grande audiência que tem. Não que as outras não sejam importantes, mas considerando, né, a dimensão que tem, isso dá um peso muito grande, precisa estar muito convencido de que é possível acertar a mão, né? Então eu estava muito animado desde o primeiro dia. Como é feita a seleção dos jovens que trabalham contigo, os jornalistas recém-formados que vão para a rua para fazer o campo, na verdade, as entrevistas? Olha, é um processo natural de toda a redação. É um processo de mercado mesmo. Quando surge uma vaga, ou quando alguém sai do nosso programa, a gente fica atento buscando esses novos profissionais. A gente gosta muito de procurar o pessoal, como o colega aqui que está usando essa câmera, que curte câmera, que tem uma linguagem voltada para roteiro, para o cinema, para o documentário. Esse tipo de profissional que a gente fica mais atento. Porque o nosso programa é um programa hoje de quase 30 minutos, vai crescer no ano que vem, vai ser bem maior. Mas a gente sempre persegue ali, busca a linguagem mais perto do cinema e do documentário do que do jornalismo mais tradicional. O nosso jeito de contar a história é um jeito que se aproxima muito do documentário, então a gente quer também que os nossos profissionais sejam encantados com esse gênero do jornalismo, que é o documentário de não ficção, né? Por que às terças-feiras? Por que nesse horário? Pela grade da Rede Globo, imagino, mas era pensado para esse horário especificamente e nesse dia da semana? Não, para a gente qualquer horário que a gente conquistasse vibraria igual. Mas eu sonhava assim com a terça-feira. Eu acho que é um dia estratégico, um dia importante, que você tem antes da segunda-feira. O sábado e domingo a tendência é que as coisas não aconteçam com muita frequência.
Então, na segunda que começa a acontecer. Então, a gente tem essa margem da segunda, na terça-feira a gente vem com o programa e pode repercutir na quarta, na quinta, na sexta, dar continuidade na história nesses outros dias. Na sexta-feira, por exemplo, todo dia seria legal, mas sexta eu acho assim, como vem sábado e domingo, a tendência, as coisas baixar a poeira um pouco no sábado e domingo e depois volta tudo subir na segunda. Eu acho muito legal que seja na terça. Mas o horário, de qualquer maneira, foi o horário que nós conquistamos, que nos deram e estamos felizes pra caramba. Vou te pedir licença para apresentar meu colega Sérgio, que também vai fazer algumas perguntas para ti. Beleza? Ele está aqui com nós agora. Tudo bom, Caco? Tudo bem. Como é que é essa coisa de quando o repórter vira praticamente uma celebridade por estar na grade de uma grande emissora e à frente de um programa que, de uns anos para cá, é um conceito em telejornalismo, é uma revolução no telejornalismo? Bom, obrigado por achar assim. Mas é coisa que eu não imaginava que fosse acontecer quando eu comecei no jornalismo aqui em Porto Alegre. Os repórteres não tinham essa, como você disse, associação com aquilo que a notoriedade dá. Nós éramos bastante desconhecidos, conheciam o nosso nome, aqueles que eram mais antenados naquilo que se escrevia. Mas o telejornalismo não tinha a dimensão que tem hoje. Eu acho que o telejornalismo mudou muito, pelo menos a imagem pública da figura do repórter. E aí isso causou muita estranheza para mim, eu não estava preparado para isso. Era uma profissão, do ponto de vista pessoal, bastante discreto. Eu lembro que quando eu trabalhava em jornal e revista, e foram quase 15 anos, eu passava desapercebido e me aproveitava disso. Ficava numa situação que eu queria observar uma cena que nem todo mundo queria mostrar, bastava ficar de braço cruzado no canto, ninguém dava a mínima para mim. Hoje não dá para fazer isso, né? Eu chego num lugar, assim, sobretudo se tem alguma coisa que não deve ser mostrada, e me vem ali, a tendência é que a cena desapareça. Mas eu não posso me queixar, porque se de um lado alguém te evite, porque te conhece, do outro uma multidão te procura, e aí se você está com pessoas ao seu lado, é uma bela oportunidade, vai fazer uma pergunta, né? Se você está numa situação que está difícil de encontrar o Sérgio, eu já tiro uma foto e já pergunto, conhece o Sérgio? Como é que eu chego nele e tal? Conhece o irmão dele? Tiro muito proveito disso, é muito legal. E é o preço do sucesso. E antes de eu vim fazer essa entrevista, aí todo mundo dizia, eu conheço o Caco, ele era taxista em Porto Alegre. Como é que essa história, chegasse a ser taxista antes de ser repórter? Teve outras profissões também. E todas as tuas profissões, elas buscam uma coisa assim de não estar parado. É uma inquietude que nós jornalistas temos. Assim, tu conseguiria, por exemplo, se ver no emprego em que tu ficasse a vida toda fazendo a mesma coisa lá naquele cantinho como tantas pessoas que tu já deve ter entrevistado? Acho que eu conseguiria, mas não gostaria, não. Eu tive que eu era vendedor de passagem escolar de uma empresa de ônibus. Que era sentado no escritório, que me incomodava muito ficar ali observando todo mundo fazendo alguma coisa e eu sentado a mesma coisa sempre. Já no táxi eu era mais feliz, que eu rodava a cidade, conhecia lugares desconhecidos, pessoas novas. A cada minuto todo mundo é seu patrão, ao mesmo tempo você não tem nenhum patrão. Com meus tios também, que eu era auxiliar deles, estava contando que a primeira viagem grande que eu fiz foi aqui por esse lado de Viamão, indo em direção à Mostarda, comprar cebola lá que eles compravam. Eu achava aquilo uma grande aventura, maravilhosa. Concordo com você. Eu acho que eu combino mais com a dinâmica da novidade diária, permanente e tal. Vou entregar então para o meu colega fazer o encerramento. Obrigado. Antes do encerramento, eu sei que estamos com o tempo estourado, eu queria te perguntar, vendo o teu livro, a polícia do Brasil, segundo tu colocou no livro, as mais truculentas do mundo, mais violentas do planeta. Continua sendo assim. O Uruguai, há pouco, na eleição presidencial, não passou a lei de baixar a imputabilidade dos menores, ou seja, os menores continuam não sendo penalizados da mesma forma que aqui. Aonde está o gargalo de toda essa situação? Aonde tu vê o gargalo dessa situação que nós vivemos aqui? O gargalo está na falta de informação de qualidade. Eu percebi agora nessas campanhas eleitorais que todos os candidatos tinham na plataforma essa coisa da redução da maioridade penal. Me impressionou a falta de informação deles, dos assessores deles. E impressionante não saber que da total das mortes no Brasil, os menores são responsáveis por um pouquinho menos do que 1% das mortes. Enquanto que os adultos, 99, quanto? 9,1
e os 0,9% os menores. Por que tornar a lei mais rígida, que já é rígida, contra o menor, e deixar o adulto, que é o verdadeiro violento, do jeito que está? Uma grande hipocrisia, uma grande demagogia e principalmente falta de informação. Se estudasse o que é o dever do homem público, estudar o que acontece no cenário da violência, saberia que é perda de tempo atribuir mais regime, né, de exceção para o menor, porque ele não é o protagonista da violência, mas é infinitamente mais o adulto. Então, no meu modo de ver, evidentemente que há várias causas que levam a gente a viver esse cenário de extrema descontrole da violência. Há vários componentes que ajudam a explicar esse cenário de descontrole, mas seguramente um deles, e forte importância, é a desinformação. As pessoas não sabem o que acontece no cenário da violência. Talvez até culpa nossa, a gente informa muito mal, no meu modo de ver. E às vezes eu saio pela rua perguntando, ou quando tenho a oportunidade de participar de um debate, eu pergunto: quem é o maior matador brasileiro? Impressionante, muita gente não sabe. Também algumas emissoras banalizam a violência, mostrando em horários nobres essa violência sangrenta, né? Fica no detalhe da perversidade de um crime e não explica por que o crime está acontecendo, né? Quais são as circunstâncias que levaram uma pessoa a ser mais brutal, outra vítima. Eu concordo com você, eu acho que há muito o que se fazer, né? Para a gente buscar alguma luz aí para sair dessa situação. Assim, a TV Viamão e o canal da Cidadania está pletórico de alegria de estar contigo aqui. O tempo, infelizmente, é tirano e temos que nos despedir, te desejando muito sucesso, mais do que tu já tens, e um 2015 regado de coisas boas. Pô, muito obrigado, eu desejo em dobro para vocês e principalmente para o telespectador da TV Viamão. Muito obrigado. Boa tarde.